bem com você? Espero que sim. Essa semana é uma semana muito especial. A semana em que nós comemoramos o Dia das Mães. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. E eu gostaria de trazer para vocês hoje um assunto um pouquinho diferente do que nós estamos trabalhando no livro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as mães mais fantásticas da Bíblia, certo? A primeira mãe que eu quero falar com vocês é sobre Joquebede. A história de Joquebede, ela se encontra lá em Êxodo, no capítulo 2, a partir do capítulo 2. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés, né? E por que ela é considerada uma mãe fantástica da Bíblia? Porque Joquebede, ela abriu mão de seu filho, de viver junto com seu filho, de conviver junto com ele, para que ele pudesse viver. Como nós sabemos, naquela época, o faraó ele queria se livrar dos hebreus que viviam lá no Egito. E uma das formas que ele encontrou foi de matar os meninos. Olha que coisa triste, né? Então ele pensou assim, bom, se não existirem mais homens hebreus, eles irão diminuir. E aí então ele teve a infeliz ideia de matar todos os meninos, todos os bebês que nascessem meninos, afogados nas águas ali. E Joquebede então decidiu que ela não deixaria que isso acontecesse com seu filhinho. Ela preparou um cesto, colocou Moisés naquele cestinho e colocou ele no rio. E o restante da história vocês já conhecem, né? A princesa encontrou-o e tratou dele como o seu próprio filho. E aí, como num filme, né? Como num conto aí, a própria mãe de Moisés o criou, teve a oportunidade de criá-lo como ama de leite, e ela deixou então que ele ficasse na casa dela, e Joquebede então pôde ensinar todos os princípios, falar sobre Deus. Ela usou todo o tempo disponível que ela tinha para que Moisés então aprendesse sobre os princípios hebreus e sobre esse grande Deus que nós temos. Então, Joquebede é considerada uma das mães fantásticas da Bíblia. Outra mãe que eu quero conversar com vocês é Ana. Ana é a mãe de Samuel, né, do grande profeta Samuel. Ana era esposa de Eucana. E naquela época, os homens eles poderiam ter mais de uma mulher. Deus não aprovava isso, tá? Que fique bem claro, nunca aprovou isso e tenho certeza que nunca aprovará isso. Mas naquela época, os homens eles poderiam ter mais de uma esposa. E Ana, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E a outra mulher de Eucana, Penina, ela tinha filhos. E ela vivia jogando isso na cara de Ana. E Ana sofria demais com isso. Ela ficava muito triste por ser zombada, por não poder ter filhos, de Penina viver falando sobre, né, para ela sobre isso, que ela tinha muitos filhos e que ela nunca deu filho para Eucana. E um dia, então, ela foi até o templo e pediu desesperadamente para Deus que lhe desse um filho. Ela estava, assim, fazendo uma oração com tanta convicção ali, que Eli achou que ela estava bêbada, né? Diz que ela falava, mexia os lábios sozinha, porque ela estava abrindo o coração para Deus. E ela disse para Deus que se Deus lhe desse um filho, ela o retribuiria dando de volta para Deus. Então, Ana é considerada uma mãe fantástica, porque ela entregou o seu filho, o primeiro filho que ela teve, porque depois ela teve vários outros, entregou Samuel para viver com Eli no templo, servindo a Deus durante todo o tempo de sua vida. Então, ela conseguiu, ela teve seu filho, e aí então ela o entregou para Deus, para viver ao lado de Deus durante toda a sua vida. Então, Ana é a outra mãe. A próxima mãe que nós iremos falar é Sara. Sara também, ela foi mãe, quase que avó já, né, se fosse nos nossos tempos ali. Ela foi mãe com 90 anos de idade. Isaac nasceu quando Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos, olha só, né? Mas naquele tempo, ainda eles viviam muito mais tempo do que se vive hoje, né? Mas mesmo assim ela é considerada uma mãe idosa. E mesmo assim ela não teve medo de ter esse filho, né, de engravidar. Ela não viu a idade como uma dificuldade para se ter filhos. E ela criou Isaac com todo o amor, com todo o carinho que ela tinha também. Então, por isso ela é considerada uma mãe fantástica ali também. A outra mãe fantástica é uma mãe que nós não sabemos o nome dela. Nem o nome dela, nem o nome de seu filho. É a mãe do menininho que deu
o lanche para Jesus multiplicar para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Lembro do menininho que levou o seu lanchinho, quando Jesus falava para uma grande multidão de pessoas, as pessoas não iam embora, ficavam ali e já estava começando a anoitecer e todos estavam com fome e Jesus manda os discípulos darem comida para aquelas pessoas. E aí esse menininho aparece, é o único que tinha levado um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Lembram disso? Então, esse menininho, ele com certeza tinha uma mãe amorosa por trás dele. Porque naquela época, quem preparava o lanche, quem cuidava do lanche, da alimentação das crianças eram as mães, eram as mulheres, né? Então, com certeza, essa mãe, preocupada, pensou, não, meu filho vai lá. A primeira coisa, ela já permitiu que o filho fosse ouvir o nosso Salvador, ouvir Jesus falando. E a segunda coisa legal é que ela ficou preocupada que o filho fosse sentir fome, talvez se demorasse, né, por ali, como foi o que aconteceu, e preparou um lanchinho com todo carinho para ele. Então, com certeza, essa mãe também merece, mesmo nós não sabendo o nome nem dela, nem do seu filhinho, né? Ela merece ter como né, ser mencionada aqui no nosso top 5 aqui, né? De mães fantásticas da Bíblia ali. Pelo cuidado que ela teve com seu filho e fazendo assim, ela proporcionou. Claro que se não tivesse esse lanchinho, Jesus teria dado um outro jeito de alimentar a multidão. Mas isso fez com que o menino, então, pudesse ajudar ao mestre, né? Nessa multiplicação e na primeira multiplicação dos pães e peixes ali, dos alimentos ali. E a última mãe que eu gostaria de falar com vocês hoje é Maria, a mãe do nosso Salvador, né? Maria, como vocês já conhecem a história, ela engravidou sendo virgem. Como isso é possível? Nós não sabemos, é um milagre, né? Mas ela aceitou o convite para ser mãe do Salvador, mesmo sabendo que ela corria o risco de morrer. Por que morrer, professora? Porque naquela época, as mulheres que engravidavam solteiras, elas poderiam ser apedrejadas, elas poderiam ser, né, mortas ali. E mesmo ela sabendo que isso poderia acontecer com ela, porque ela não era casada ainda, ela estava prometida a José, então ela não era casada ainda, ela aceitou o que o anjo lhe disse, que ela seria bendita entre as mulheres, né? O seu ventre seria bendito, porque ela teria a chance de ser a mãe do Salvador. E ela aceitou isso, claro que com certeza ela ficou com medo, mas ela aceitou, porque ela sabia que Deus estaria ao lado dela. E outra coisa muito interessante em Maria é que mesmo ela sendo mãe, ela aceitava o senhorio de Jesus. Ela aceitava a missão dele. Ela nunca bateu de frente com ele. Né? Muitas vezes, quando eles esqueceram ele no templo, lembra que eles esqueceram Jesus lá no templo e quando eles voltaram buscá-lo, procurá-lo, e eles falaram, nossa, né, o que você está fazendo aqui? Ele disse assim, mas por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que, né, eu deveria estar na casa do meu pai? Até parece que sou um pouco, né, mal educado, mas ela aceitou, né, o que Jesus estava falando, porque ela sabia qual era a missão de Jesus. E outra coisa que torna Maria uma mãe fantástica, imagina a gente, né? Eu, pelo menos, quando vejo alguém maltratando meu filho, ou zombando dele, ou mesmo batendo, né? Nunca aconteceu de eu ver alguém batendo nele, mas assim, a gente fica muito triste, né? Fica até muitas vezes com raiva da outra pessoa que faz isso com o nosso filho, né? E Maria, ela viu todo o sofrimento que seu filho passou. Por tudo que Jesus passou, né? Pela coroa de espinhos, pelas chicotadas que ele levou, sendo pregado na cruz, morrendo de uma morte horrível. Maria viu tudo isso. Mas ela sabia, ela confiava que Jesus iria ressuscitar, que essa era a missão dele, né? E ela aguentou todo o sofrimento do seu filho ali firme, né? Claro que com certeza chorou muito, ficou muito triste, mas ela aguentou porque ela sabia que essa era a missão de Jesus. Então, com certeza, Maria é outra mãe que merece, né? Merece estar aqui. E a outra mãe, não sabemos o nome, né? Vou deixar aqui um pontinho de interrogação, mas que também merece ser mencionada aqui como uma das mães da Bíblia ali. Queridos, queridas, nessa semana nós estamos comemorando, né? Iremos comemorar nesse domingo o Dia das Mães. E com certeza sua mãe também é uma mãe fantástica. Sua mãe, se você mora com a avó, com a tia, quem cuida de você? A sua mãe do coração, né? Ou a sua mãe de sangue mesmo. Com certeza é uma mãe fantástica. Ela cuida de você, ela supre tudo o que você precisa,
ela está sempre ao seu lado, nas horas fáceis, nas horas difíceis. Então, o que eu gostaria de pedir para você hoje, até como uma atividade, é que você dê um grande abraço na sua mãe, que você diga a ela o quanto você a ama. Mas não que fale apenas com palavras, mas através de atitudes também. Demonstra esse amor que você sente pela sua mãe, sendo um filho, uma filha obediente, responsável, carinhoso, que ajuda nas tarefas de casa. Eu tenho certeza que esse é o melhor presente que você pode dar para ela nesse Dia das Mães, ok? Então, a aula de hoje seria sobre isso, sobre as mães maravilhosas, as mães da Bíblia e a sua mãe, que com certeza também é uma grande mãe, é uma mãe maravilhosa. Dá um beijo nela por mim também, tá? E fica com Deus, você e sua mãe. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.